Uni Inova. Agora, na Uni FM. Olá, muito boa tarde para você que está com a gente aqui na Uni FM nos 94.5 do seu rádio. Hoje é sexta-feira, dia de Uni Inova, aquele programa de entrevistas onde você fica sabendo mais sobre tecnologia, inovação, empreendedorismo, saúde, cultura, enfim. Temas diversos aí que envolvem a pesquisa científica, a ciência, que é o nosso propósito aqui na Uni FM. Eu sou Ângela Luvisotto e estou aqui com você para mais uma edição do Uni Inova. E hoje com um convidado especial, que é o Fábio Cordeiro. Fábio Cordeiro, ele é técnico administrativo do Hospital de Clínicas do Paraná, mas ele desenvolve um trabalho muito bacana na área do autismo. Ele é presidente do Onda Autismo, que é uma ONG voltada para conscientização dos familiares, pessoas, enfim, e para apoio da pessoa autista. Seja muito bem-vindo, Fábio, ao Uni Inova. Obrigado, agradecer o convite, Ângela, é um prazer estar aqui com vocês. Realmente, esse é um assunto que está em alta, né? Logo estamos chegando em abril, mês de conscientização do autismo, e pensando nessa frente aí que a gente vem desenvolver esse trabalho aí pioneiro, inovador, onde o Hospital de Clínicas vai ser o primeiro que a gente vai executar um trabalho dessa magnitude que nós vamos falar hoje, né? Sim, que é uma capacitação, né? Capacitação, já vamos contar tudo para vocês. Vamos contar tudo. Eu sou uma pessoa autista, sou pai de autista, tenho 2 filhos, tenho um filho autista também. Atualmente estou presidindo essa organização, essa ONG, né, a Onda Autismos, que a gente trabalha na questão dos direitos, então temos muitos projetos. Temos uma parceria forte com o Instituto ICO aqui de Curitiba. A Onda é uma organização nacional, o ICO é um instituto aqui de Curitiba que também faz um trabalho muito grande nesse sentido. E a gente tem trabalhado em parceria para levar a conscientização às empresas, às instituições e agora de maneira pioneira também na parte da saúde, do atendimento em saúde, né? Perfeito. Bom, isso é um avanço, né, Fábio? Você, como sendo uma pessoa autista, sabe dos desafios, não só para chegar a esse diagnóstico, mas depois para que a sociedade entenda como incluir essas pessoas com autismo. Eu não sei se é assim que a gente se refere a pessoa com autismo, a pessoa... Isso a gente fala, a gente costuma chamar de pessoa autista. Pessoa autista. Profissionais costumam falar pessoa com autismo. As pessoas, foi feita uma pesquisa, esse é um fato curioso. Foi feita uma pesquisa para questão de terminologia, que é importante, a gente trabalha isso no nosso treinamento, inclusive. E foi constatado que pessoas autistas adultas preferem o termo pessoa autista. Pais e profissionais costumam falar pessoa com autismo. Isso a gente trata no nosso treinamento, porque essa questão de terminologia é importante na causa também, claro, sabe? Com certeza. Bom, vamos falar um pouco então do evento, né? Que é o gancho da nossa entrevista aqui. A partir do dia 10 de março agora, vai ter um grande evento envolvendo funcionários, tanto da área administrativa quanto da área da saúde, do Hospital de Clínicas. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que vai acontecer lá. Claro, veja, eu falei que sou uma pessoa autista e trabalho no HC há mais de 20 anos. Sim. Do outro lado, na área do atendimento, né? Atendimento ao público e atendimento em saúde. Eu sou da área de enfermagem, então eu vejo a demanda dos dois lados. Trabalho também, por ser uma pessoa autista, por ser presidente da organização, eu trabalho com famílias do Brasil todo. Então eu vejo a realidade das pessoas. E essa demanda surge muito forte quando a gente imagina, às vezes, quando fala de autismo, que as pessoas autistas, as famílias, as crianças, adolescentes e até adultos vão buscar serviço de saúde só para fazer trabalhos relacionados ao tratamento do autismo, quando óbvio que não é verdade. O autista precisa fazer um exame de sangue, o autista precisa fazer um internamento esporadicamente, precisa fazer uma consulta médica. A gente, como qualquer pessoa, necessita dos serviços de saúde. Sim. E aí falta um pouco o conhecimento dos profissionais, que às vezes não tem isso na sua formação, de como é que eu atendo uma pessoa autista respeitando as características da pessoa. E esse profissional, ele quer sempre atender da melhor forma, da maneira mais humanizada, da maneira mais ética, mas falta o conhecimento. E aí que entra o trabalho das organizações não governamentais, em parceria com os poderes públicos. Eu acho isso muito importante. Eu acho que essa maneira de trabalhar talvez seja uma das melhores que a gente tem hoje, porque você traz a expertise de organizações que são preparadas para isso e junta com o serviço público. Foi isso que a gente fez no HC. Conversando com a doutora Camila Fachin, que está no papel de vice-reitora agora e na superintendência do HC, propusemos a ela, falamos, nós temos esse treinamento, nós já formamos isso dentro da organização, da Onda Autismo e do Instituto ICO, nós temos profissionais variados. Então, eu faço parte do treinamento, com essa minha expertise da área de saúde e da área da inclusão. Nós temos uma médica psiquiátrica, professora do curso de medicina, que trabalha com a gente, tem um filho autista. Nós temos profissionais da área da psicologia, que trabalham nessa área, que vão lá
fazer o treinamento. Nós temos uma enfermeira que é mãe de autista, que também se especializou nessa área. E temos todo o pessoal que trabalha com a área social também. Como você disse, nós vamos trabalhar 2 frentes. A área administrativa do hospital, secretários, seguranças, recepcionistas, que são quem atende primeiro ao público. É a porta de entrada do hospital, né? E tem que saber a questão legal. Nós temos profissionais do direito que trabalham, porque a questão legal é importante. Eu não acredito que ninguém sai de casa e pensa, hoje eu vou lá discriminar alguém. Mas o fato é que a discriminação acontece pelo desconhecimento. E é ruim para a pessoa que está cometendo o ato e é ruim, para quem está sendo submetido, porque a pessoa não tem intenção, mas acaba fazendo por desconhecimento. Então, como que é a questão da lei, da prioridade, a que direitos essa pessoa está ancorada na legislação? A pessoa autista, ela é considerada uma pessoa com deficiência, tem a lei federal 12764 que traz isso. Então ela tem os direitos que estão garantidos nessa lei e os direitos que estão na LBI também, Lei 1346 de 2015, como qualquer outra pessoa com deficiência. Então a gente vai trabalhar essa parte administrativa, mas vamos além. E aí o pioneirismo e o grande impacto que a gente quer construir dentro da área de saúde no Brasil todo, o HC sendo exemplo, porque vamos trabalhar com atendimento em saúde também. Como que eu faço um exame desse paciente? Pense como é que eu coleto sangue de um paciente que às vezes tem uma sensibilidade sensorial muito grande, né? Como que eu faço uma ressonância magnética? Ou um paciente que às vezes não gosta nem de ser tocado, Exatamente. Né? Às vezes a pessoa tem uma sensibilidade tão grande, pessoas autistas às vezes têm uma sensibilidade tão grande que dói para cortar o cabelo. E daí eu tenho que... Até roupa, né? Eu já fiz uma matéria a respeito disso. E daí essa pessoa vai internar, vai ter que usar a roupa do hospital e vai ter que fazer uma cirurgia. Existe como eu preparar melhor, como atender melhor essa pessoa? Sim, existem manobras. Os profissionais talvez não conheçam e a gente vai chegar para somar nesse sentido e poder trabalhar para trazer para esses profissionais ferramentas para que eles possam fazer um atendimento mais digno, mais humanizado, que já é a intenção dos nós profissionais de saúde. Sim, com certeza. Mas só consegue inclusão com o conhecimento. E aí a gente precisa, como a gente sempre fala na nossa organização, estourar um pouco a bolha. Porque eu falo muito de autismo para a comunidade do autismo, para os pais, para os profissionais que já trabalham com isso, e isso é muito bom, porque a gente cresce na informação, a gente constrói novos conceitos. Mas eu preciso falar com aquele que talvez não tem um parente autista, que nunca atendeu um paciente autista, mas que nunca teve contato com uma pessoa com autismo. E vai ter. Porque nós estávamos conversando agora há pouco, a estatística mais recente que a gente tem, 1 a cada 36 crianças até 8 anos de idade. Então, quer dizer, é algo que não tem mais como fugir. Vai ter o paciente autista no hospital, vai ter a criança autista na escola, vai ter a pessoa autista indo ao shopping, indo ao mercado, e todas as áreas têm que estar preparadas. Mas a área de saúde é uma área primordial, porque ela é fundamental na garantia de direitos de qualquer ser humano. E principalmente para o paciente que tenha o autismo, né? Ele precisa do atendimento de saúde em diversas áreas. Atendimento de saúde mental, precisa de atendimento com fonoaudióloga, ou seja, é uma pessoa que está sempre em contato com o sistema de saúde de alguma forma. Sempre. É uma pessoa que a equipe multiprofissional de saúde faz parte da vida dela, faz parte do contexto da vida dela. Então, a gente precisa treinar, a gente precisa capacitar esses profissionais para poder fazer esse atendimento. Então é algo que realmente será grandioso. Como você falou, começa no dia 10 de março. Isso, queria que você falasse um pouco do cronograma. Isso, e daí é um treinamento que ele é um tanto quanto extenso, então você veja que há uma força ali da gestão do hospital para poder levar esses profissionais a fazer esse treinamento, porque não é tão rápido. Nós tivemos que separar em 2 etapas de 2 horas cada uma, para a gente fazer esse treinamento. Na primeira etapa a gente trabalha com questões mais conceituais, do direito, da área legal, que é geral para todos. Então, que é a legislação brasileira. Isso, a legislação, para as pessoas entenderem parte do documento, certo, parte de simbologia, terminologia. Então a primeira semana nós vamos trabalhar inteira com essa primeira etapa. A pessoa se inscreve, faz no dia que ela puder lá, que ela tiver mais chance de ir. E na segunda semana a gente separa. Aí na segunda etapa a gente vai separar o pessoal administrativo, que é um atendimento diferente, claro, do profissional de saúde. Então na segunda semana a gente faz treinamento mais específico para a área social, área administrativa, área de recepção, e para a área de saúde daí, como é que eu faço no internamento, no ambulatório, com exame, com seja como for. Então vai ser um treinamento bem preparado para ser específico e muito prático. Essa que é a parte boa. Vai ter uma troca muito grande, a gente vai levar exemplos, para a gente ter essa expertise. Tanto sendo uma pessoa autista, como sendo um profissional de saúde, a gente consegue levar muitos exemplos que eu já vivi na prática. Imagino. Tanto como usuário,
quanto trabalhador Como da área de saúde, profissional. como profissional. Então, muitas coisas que eu vi, inclusive dentro do próprio HC, então a gente consegue levar esse exemplo que não foge da realidade lá do profissional. Ele vai conseguir identificar isso na realidade dele, não fica aquele treinamento cansativo que parece que não casa com a realidade. Então esse foi um cuidado que a gente teve. São coisas que acontecem na prática do dia a dia ali do atendimento. E que são importantes a gente conhecer. Eu falei da parte da documentação, por exemplo. Nós temos um documento que é de uma lei federal que chama CIPTEA, Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Esse documento, na lei, diz que ele serve para dar atenção integral à pessoa autista. Então você imagina, eu tenho um documento que serve para me dar atenção integral e de repente eu chego com esse documento no hospital de clínicas, seja para marcar uma consulta, seja para ser atendido no ambulatório, aquele profissional tem que reconhecer esse documento. Claro. E às vezes quem está nos ouvindo hoje aí, se eu perguntar, alguém já viu uma CIPTEA, talvez nunca tenha visto. Nunca vi. Eu nunca vi. Mas a pessoa que está lá atendendo tem que conhecer. Tem que e a gente conhecer. leva isso. Essa é outra parte que eu acho que é muito boa no nosso treinamento. A gente tem uma credibilidade de anos já trabalhando com isso. Então a gente tem muitas parcerias muito boas aqui no estado do Paraná. Nós temos parceria com o governo do estado, através da SEDEF, Secretaria de Desenvolvimento Social e Família, porque são eles os responsáveis por fazer essa CIPTEA, por emitir esse documento. Então também tem todo o interesse que a população conheça. Então eles estão com a gente no treinamento, levando essa documentação, como é que eu faço o documento, qual é a cara desse documento que eu preciso reconhecer. Eles estão conosco no treinamento, através da Coordenadoria da Pessoa com Deficiência. Nós temos parceria com o pessoal da Prefeitura, através da Diretoria da Pessoa com Deficiência, que também trabalha nesse sentido, óbvio, né? Nós temos parceria com o pessoal da OAB, por exemplo. Então, sensacional. Tudo ligado, porque tem que ser assim, para a gente poder trabalhar da maneira mais assertiva dentro dos serviços, todo serviço, mas de saúde, eu repito, um dos mais importantes na vida de qualquer ser humano, da pessoa autista, mais importante ainda, talvez, né? E esse é um grande passo, né, para a ONG, eu acho, e para a tua luta, que é a luta da inclusão aí da pessoa com autismo. Um hospital do porte do Hospital de Clínicas, talvez um dos maiores do Brasil, né? Receber um treinamento como esse, na sua opinião, isso é um primeiro passo para a gente partir para outras cidades, outras instituições? Eu não tenho dúvidas que o HC, ele já é referência em muita coisa e já foi pioneiro em muita coisa, né? Então não vejo lugar melhor para começar do que o HC. E eu espero realmente que vire exemplo para os outros hospitais, públicos e particulares, para que a gente possa ter isso como uma rotina no treinamento dos profissionais, porque quando a gente trabalha na saúde, quando a gente constrói essa parte ética, inclusive, do nosso trabalho, a gente não escolhe paciente para atender. Claro, tem que atender a todos, eu quero atender bem a todos. Só que às vezes eu não sei atender bem a todos. Então, eu espero realmente que o HC vire exemplo para o Brasil. E eu acho que é isso que vai acontecer. Porque a repercussão que a gente vai ter com esse trabalho, tudo que o HC faz dá repercussão. Repercute, claro, exatamente. Porque é o maior hospital público do Paraná e um dos maiores do Brasil, como você falou. E que o pessoal sabe que faz sempre um trabalho de qualidade e de referência. A população sabe, o usuário sabe, os outros hospitais sabem. Tem tudo para virar um exemplo mesmo, vai virar exemplo. Vai sim. Bom, falando um pouquinho agora sobre a ONG, vocês já desenvolvem esse trabalho de treinamento, você estava me contando, também na iniciativa privada. Sim. Então, essa é a principal causa da ONG, levar a inclusão para dentro da sociedade mesmo, para que entenda as necessidades da pessoa com autismo, para que saiba como lidar com um colega de trabalho. Isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre a evolução desse trabalho de vocês. Exatamente, nós temos um lema na nossa organização que é a inclusão é a informação. E esse talvez seja o nosso maior objetivo que a gente tem desde o começo, que é furar a nossa bolha da comunidade do autismo e trabalhar com a sociedade como um todo, porque assim vai se fazer a inclusão. A pessoa tem medo do que ela não conhece, né? E a gente discrimina o que a gente não conhece. A gente discrimina por preconceito. O próprio sentido da palavra preconceito é eu ter um conceito prévio e sem conhecer de algo. Então a gente tem grandes frentes nessa questão social. Trabalhamos em muitas empresas, e não só de saúde, né? A gente trabalhou em muitas empresas da área da indústria, da área do comércio. Varejo, né? Supermercados, áreas turísticas. Somos muito fortes na área turística. Fizemos Cataratas do Iguaçu, um dos maiores destinos mundiais, né? Fizemos treinamento com eles. O Parque de Vila Velha aqui no Paraná. A gente faz no Brasil todo. Eu tô citando o Paraná porque eu sou daqui de Curitiba e a gente tem, né? Acaba atuando mais aqui, né? Mas... Fizemos em muitos hotéis de cidades turísticas, trabalhamos muito, porque é uma demanda que tem vindo, eles estão recebendo muitas pessoas autistas. Então tem recreador no hotel, por exemplo, que tem interesse em entender. Fizemos em clubes
como o Clube Curitibano, aqui em Curitiba, o maior clube, né? Daqui Sim. a gente fez, porque eles têm, claro, um atendimento lá, tanto na área esportiva quanto na área social. Então a gente trabalha em shopping centers, a gente trabalha nessa frente. Nós temos outras frentes, como a área de educação mesmo, porque o profissional de educação, que é outra área das mais importantes, também precisa dessa formação continuada, porque a gente também, às vezes na graduação não tem essa formação específica para o autismo, então a gente tem um projeto muito grande na área educacional, onde a gente faz com o pessoal, tanto público quanto privado também. Nas escolas. Trabalhamos muito forte na área da segurança pública, que às vezes as pessoas não pensam, mas no estado do Paraná nós treinamos junto com o comando da Polícia Militar. Que legal! Eles nos chamaram para ser parceiros, eles construíram uma nota de instrução para abordagem policial e do Serviço do Bombeiro Militar com as pessoas autistas. E eles nos chamaram na época para validar essa nota. E isso é como tem que ser feito mesmo, o Serviço Público trabalhando de novo com as ONGs. O que você acha dessa nota, Fábio? E eu fiquei impressionado quando eu vi a nota de instrução, porque ela foi muito bem construída pelos profissionais lá da polícia, que também são pais de autistas, psicólogos da polícia, é uma nota muito bem construída. E eu só fiz uma objeção. Eu falei, a gente precisa ter um treinamento junto, porque eu lendo essa nota é perfeito, mas eu já vivo isso. Agora, às vezes, um soldado, um sargento, um cabo lendo, não imagina, não consiga pôr isso na realidade. A gente prima muito em trazer exemplos práticos da vida real. Eu falei, então a gente precisa fazer junto a isso um treinamento. O Comando Geral atendeu de pronto e fizemos com milhares e milhares de profissionais que estavam se formando dentro da Polícia Militar, com que já trabalham há anos. Trabalhei em parceria com o Major Walter da polícia, que tem um filho autista, com o Tenente Coronel Emanuel do Bombeiro, que tem uma filha autista. Bacana. E fizemos treinamentos, palestras para os profissionais, levando a nota e mostrando como é que aquilo funciona na prática. Então a gente tem várias frentes na organização que temos trabalhado, que às vezes as pessoas não imaginam, mas a gente que vive, a gente sabe que precisa. Como que é. Sabe que precisa. Educação, saúde, segurança pública. Pense uma abordagem policial onde você estranha um comportamento de quem está sendo abordado. E autista não é só criança. Autista tem muitos adultos. E a gente falava fora do ar, né? Muitos não diagnosticados às vezes, porque o diagnóstico mais preciso é uma coisa muito recente. Recente. Pessoas da minha idade, vou fazer 45 anos agora. A gente tem a mesma idade. Pessoas da minha idade não tinham diagnóstico quando era criança. Exatamente. Ou dificilmente tinham diagnóstico. Às vezes quem tinha o diagnóstico é aquele caso mais clássico. Hoje, mais severo, né? Porque o espectro, o autismo, ele tem vários... O autismo, como você falou, essa palavrinha, no espectro. Hoje ele é definido como um espectro. Então, desde 2013, pelo Manual da Sociedade Americana de Psiquiatria, o diagnóstico foi ampliado, colocado como espectro. Então, condições que antes eram diagnosticadas separadas, passaram a fazer parte desse espectro do autismo. E então não é só aquele caso mais clássico, às vezes que a pessoa conhece de uma série de TV ou de um filme, e que às vezes é identificado mais facilmente ou mais precocemente. Hoje nós temos, como conceito do espectro do autismo, vários níveis de suporte que a gente chama. Então tem pessoas que precisam de menos nível de suporte, que é o meu caso. Sim. Para isso que eu tô falando de atividades da vida diária. Então eu consigo ir trabalhar sozinho, eu consigo pegar um ônibus sozinho, eu consigo fazer minha higiene sozinho. Tenho dificuldades em outras áreas, às vezes de comunicação, ou área social, ou áreas psicológicas, que é bem importante também. Sim. Então, nesse manual que a gente fala necessidade de suporte, é que eu estou falando necessidades da vida diária. Tem outras pessoas autistas que vão precisar de um acompanhante a todo momento, claro, que vão precisar de alguém auxiliando em todas as atividades, que às vezes não vão conseguir sair de casa sozinhas, mas tudo isso hoje está dentro desse espectro do autismo. Então isso até para o profissional lá que está atendendo essa pessoa é mais difícil de identificar também. Com certeza. O autismo, como a gente diz, é uma deficiência invisível, né? Sim. Várias deficiências. Às vezes eu posso te achar esquisito só. Isso, que era o que acontecia antigamente. As pessoas não sabem o que acontece. Quando as pessoas ele não conversa muito, isso, né? Quando as pessoas me falam assim, mas como é que antigamente não tinham tantos autistas? Aí eu falo, talvez não tivesse o diagnóstico, mas você lembra daquele coleguinha que você estudou que era bem diferente? Que não gostava de conversar com todo mundo, achava ficava meio sozinho, esquisito, que ficou no primeiro ano, no segundo, no terceiro ano ele sumiu da escola. Aí não tinha diagnóstico de autismo, você pensa, no meu tempo não tinha autistas. Mas, na verdade, o que não tinha era o diagnóstico, o que não tinha, talvez, era a obrigação legal de estar na escola. Exatamente. Então, essa pessoa sumia da escola, ninguém achava estranho. Os mais severos acabavam não indo. Não indo. Não. E, às vezes, até os que precisavam de menos suporte também. Porque não se enquadrava e a gente não trabalhava a inclusão como a gente tenta trabalhar hoje. Então, hoje eu já consigo
é que essas crianças estejam na escola. É a obrigação do Estado e é a obrigação da Dos família. pais, né? Então não tem mais como essa criança sumir no segundo, terceiro ano. O coleguinha vai estudar com aquele coleguinha diferente. E hoje a gente consegue, ainda bem, cada vez mais, identificar mais precocemente. Perfeito. Mas pessoas autistas da minha idade, ou até bem mais jovens, 20 e poucos, 30 anos, essas raramente tiveram o diagnóstico na infância e muitas hoje ainda não têm. Certo. Às vezes tem na sua vida ali um certo sofrimento por não se entender ou por às vezes não ser compreendido e não consegue um diagnóstico, né? E às vezes vai descobrir bem mais tarde, Ou às vezes né? não vai, né? Ou não descobrir, descobre. né? Fábio, eu vou te pedir um minutinho para a gente fazer um rápido intervalo. O Uninova está no ar. A gente hoje está falando sobre o autismo e um treinamento inédito que vai acontecer no HC para todos os profissionais dessa grande instituição de saúde aqui do Paraná, importantíssima, não só para o Paraná, para o Brasil inteiro. E a gente está falando um pouquinho sobre o autismo, que é um assunto tão importante, porque, né, a gente tem tantos amigos, tantos colegas, tantas pessoas que convivem com a gente, às vezes a gente não sabe que precisa de um suporte ou de uma abordagem um pouco diferente, então a informação é muito importante. E você comentou que tivemos pequenas instituições de saúde aí. Sim. Tivemos interior de Minas Gerais. Interior de Minas Gerais, isso. A gente fez em clínicas e veja a credibilidade desse nosso treinamento, que até foi uma surpresa até para mim. Há algum tempo a gente faz, como você disse, e muitas clínicas que trabalham com autismo já me chamaram para fazer treinamento com a sua equipe. Isso que é um legal. sinal de credibilidade. Total. E é um sinal de que o trabalho está sendo bem feito. O feedback que a gente tem é muito positivo, né? Então é bem legal isso. A gente está bem animado. Esse trabalho no HC vai ser um dos maiores que a gente já fez na área de saúde, o maior com certeza, e a contribuição que a gente está tendo também da gestão é algo importante de frisar, né? Eu falei já das parcerias que a gente tem, e assim, totalmente aberto para a gente conseguir implementar isso. Não é tão fácil como as pessoas podem imaginar. O HC é uma cidade, né? Sim, enorme, São né? milhares de pessoas todos os dias circulando. Quantas pessoas vocês devem impactar com esse treinamento? Você tem ideia já? Olha, são milhares e milhares. Eu não tenho ideia do número exato, mas com certeza, porque se eu contar só os servidores do HC, já são milhares. Sim. Esses virarão replicadores disso no seu dia a dia. Perfeito. E esse é o mais importante, Claro, né? não só no seu trabalho, né? Eu vou ver, às vezes, depois desse treinamento, e isso acontece muito, e é muito legal que aconteça, eu vou ver um colega cometendo uma gafe, que às vezes eu já cometi, e que agora eu sei que é uma gafe, falo, colega, não, pode ser isso, não, ou vamos fazer dessa maneira que é melhor. Serão milhares de pessoas que vão virar multiplicadores desse conhecimento e da inclusão. Então, e sem contar, claro, o impacto da população. Claro. Quando eu chego num local e vejo que a empresa está aberta à minha existência, isso me retira o medo, né? Tá. Porque nós estávamos conversando antes de estarmos aqui no programa, que as famílias de pessoas autistas, elas costumam que as coisas deem errado. Eu vou com meu filho ao mercado, eu costumo que aquilo dê errado. Porque se eu precisar de um apoio, ninguém sabe apoiar. Eu vou com meu filho no shopping, eu costumo que aquilo dê errado. Eu vou no hospital, eu já costumo que dê errado. Então são famílias que estão tensas. Mães de pessoas autistas, elas estão tensas, elas estão na defensiva. O tempo todo, né? Em todas as atividades. E isso também afeta o atendimento. Claro. Às vezes o profissional nem fez algo intencional ou nem algo equivocado, mas aquela pessoa já está na defensiva. Agora, quando eu chego numa instituição que eu sei que se preocupou a conhecer a minha existência, a existência do meu filho, eu já vou mais aberta àquele atendimento. Saber que a pessoa, se eu falar em autismo, eu não estou falando de algo que ninguém sabe. Eu estou falando, opa, aqui o pessoal se preocupou. Aqui o pessoal minimamente sabe como me apoiar. Né? Porque a mãe, o pai de autista, a pessoa autista, se tem um problema em público, as pessoas passam muitas vezes e julgam porque não conhece. Sim. Você falou uma coisa muito legal antes do intervalo, que foi do suporte que as pessoas autistas precisam, né? Sim, e até nos relacionamentos, tudo, né? E esse é um critério diagnóstico de autismo, que as pessoas às vezes conhecem. Fora a dificuldade de comunicação, a dificuldade de interação, a questão comportamental, desses interesses mais profundos e intensos e dos comportamentos repetitivos, um dos critérios diagnóstico do autismo é a questão do suporte. Toda pessoa autista precisa de suporte. Tá certo. Por mais que não pareça. Então, às vezes, o Fábio falou assim, eu sou uma pessoa autista. Quando eu cheguei aqui para conversar com você me olhou, você não consegue ver isso. Não. E você pode pensar, o Fábio é autista, mas ele tá tão bem, então ele não precisa de algum suporte. E aí isso é muito importante entender. Toda pessoa autista precisa de suporte. Tá certo. Se eu tô num serviço, claro, eu, por motivos óbvios, num serviço hospitalar, me sinto muito confortável. Mais de 20 anos trabalhando dentro do hospital. Sim, você já sabe como vai ser a tua rotina, o que você tem que fazer. Mas a pessoa autista,
autista, o ambiente hospitalar, ele já é tenso para qualquer pessoa. Para qualquer profissional que esteja Criança ali também. ou adulto. Você não sabe o que esperar, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe se vai doer. Para pessoa autista, isso é muito mais intenso. Então, por mais que eu chegue lá no serviço e na primeira vista você acha que essa pessoa é tranquila, não precisa de suporte, com esse treinamento a gente espera que as pessoas entendam. Todas as pessoas autistas precisam de suporte. Quais suportes ela vai precisar vai ser individualizado, cada um vai ser diferente. Mas eu preciso conhecer a parte conceitual do autismo para saber como eu posso ajudar aquela pessoa, né? E isso é o importante, o não julgamento, né? Sim. O que a gente acha muitas vezes não é a realidade. E a gente não pode julgar a pessoa pelo que eu acho ou pelo que eu só tô vendo, porque o autismo é muito... Essas questões são muito invisíveis, né? Às vezes a pessoa autista presta a ter uma desregulação sensorial e ninguém tá percebendo. Mas não porque ela não deu sinais, simplesmente porque eu não sabia perceber esses sinais. Então esse treinamento trabalha nessa área de entender, desmistificar mesmo essa questão do autismo e com certeza vai impactar milhares e milhares de vidas aí. E como eu disse, isso é o exponencial que a gente não tem nem como medir, porque eu começo impactando no HC, mas virando rotina e exemplo os outros hospitais, quem sabe a gente tem uma mudança no paradigma do atendimento em saúde com certeza, na questão do autismo no Brasil. Com certeza. E assim, eu acho que a gente está aqui fazendo essa entrevista é tão importante porque além de tudo, a gente está falando sobre isso para o público geral, né? Porque a gente falou, os diagnósticos hoje eles são mais precisos. Então, o número é um autista para cada 38 pessoas. Para cada 36 crianças até 8 anos de idade. Você veja, então, né, é um número... A gente, inevitavelmente, vai conviver, vai se relacionar com uma pessoa com autismo na vida. E muito provável que a gente tenha na família, né? Exatamente. No futuro próximo. Exatamente. E o que você falaria para as pessoas que precisam conviver, que convivem, que têm um familiar, que têm um amigo, que têm um namorado, marido, enfim... O que é mais importante a gente entender sobre o autismo? Claro, a gente podia elencar várias questões aqui que são muito importantes, mas já que eu estou falando de uma pessoa que às vezes acaba de ter o diagnóstico, ou dela própria, ou de um filho, né? Quando chega essa notícia na família, e eu falei, né, que a gente discrimina o que a gente não conhece, e a gente tem medo do que a gente não conhece. Quando chega um diagnóstico desse na família, seja para a própria pessoa, ou para um filho, algum parente, o desconhecido traz um medo, e a gente não pode negar isso. Porque a partir dali, as pessoas que não convivem com autistas geralmente sabem muito pouco ou nada sobre autismo. Então cai como uma bomba na família essa notícia. Então eu acho que o mais importante... Eu imagino que a insegurança dos pais, né? Até porque sabe que a pessoa vai ter uma vida um pouco mais difícil, com mais desafios. De suporte, como a gente falou. Exatamente. Então eu acho que o que eu diria agora, como de extrema importância de entender em relação ao autismo, para quem tem esse diagnóstico, é que ali nunca será um fim. Aquilo não vai dizer o destino de ninguém, um diagnóstico de autismo. O diagnóstico, pelo contrário, ele vai dar o direcionamento. Às vezes, eu posso, num primeiro momento, encarar o diagnóstico como algo ruim, porque eu penso assim, nossa, o que vem agora pela frente? Mas o diagnóstico é sempre bom. Sempre bom, porque é o que vai dar direção para que eu possa fazer as coisas da melhor maneira para aquela pessoa. Eu sempre digo, a gente sabe como educar um filho, claro, que tem um desenvolvimento típico. Eu sei como a escola sabe como ensinar uma criança a desenvolvimento típico. O profissional de saúde sabe atender as pessoas de desenvolvimento típico. E com as pessoas autistas que têm um desenvolvimento atípico, por a gente não saber como fazer, às vezes eu jogo essa desgraça nas costas do autismo. E não. Se eu aprender a lidar com essa pessoa, se eu aprender a dar o suporte para ela, todas as pessoas autistas podem desenvolver o seu máximo potencial. Perfeito. Que às vezes vai ser diferente daquele que o pai e a mãe idealizou, mas aí eu digo, eu tenho um filho autista e um filho que não é autista. E a gente idealiza pro filho típico e pro filho atípico, a gente idealiza e nenhum cumpre com as nossas expectativas. Nunca, mas isso aí... O papel do filho é quebrar expectativas. Você acha que a pessoa vai fazer uma coisa na vida, vai para um caminho completamente diferente. Claro que aí a gente... Até, sabe que, olha só que exemplo curioso, eu escuto muito a UniFM. E tem uma propaganda que fala do autismo. Sim, a gente tem uma clínica que é uma parceira nossa. E as definições que eles dão nessa propaganda são muito legais, porque geralmente leva a definição do autismo para o lado muito da saúde ou da doença. E o autismo ele não é uma doença por si só, ele é uma condição de existência que traz coisas muito difíceis, ninguém nega, mas que tem coisas boas e belas também. E no intuito nosso como organização... foco, principalmente, eu como pessoa autista que trabalho com isso, qual que é o meu intuito? É que se a pessoa, e tem muitas, não está vendo a parte bela do autismo agora,
essa pessoa está sofrendo. Então é isso que a gente precisa trabalhar, para que todos consigam ver. Não que todos estão vendo nesse momento, porque Que seria coisa hipocrisia minha isso. falar assim, você tem que ver a parte bonita do autismo. Mas falar isso para uma família que às vezes não tem acesso ao diagnóstico, não tem acesso ao tratamento, não tem acesso a nada, seria uma hipocrisia da minha parte, falar, veja porque eu quero. Porque eu consegui ver coisas belas no autismo, você tem que ver. Não, o meu intuito é que se ela não está vendo, que eu consiga ajudá-la a poder ver. Como que eu vou fazer isso? Lidando com as coisas difíceis, mas nunca esquecendo das potencialidades e tudo mais. E nessa propaganda, essa curiosidade que eu queria trazer, é muito bonito a definição que eles dão do autismo nessa propaganda. Eu falei, nossa, que diferente. No final, quando tava para tirar um 10, e tomara que o pessoal esteja escutando o que eu tô falando, eles falam uma coisa curiosa que eu até dei uma risada. Eles falam assim, crianças autistas precisam de apoio para se desenvolver e alcançar o seu máximo potencial, o que é verdade. Sim. Mas só que, pense comigo, qual criança não precisa de apoio para desenvolver seu máximo potencial? Né? Todas. A diferença é que com a criança típica eu sei como dar esse apoio. Isso, E para os autistas, às vezes, eu não sei. Então, assim, as crianças autistas precisam mesmo, mas todas precisam. Então, e todas merecem. Se eu faço isso com a criança de desenvolvimento típico, vamos fazer com as autistas também, né? E aí que a gente entra nessa parte de inclusão, de proporcionar o atendimento em saúde digno, de proporcionar o atendimento do lazer digno, né? Porque antes a gente não tinha isso. Há algumas décadas atrás, quando eu falava de inclusão, eu pensava nas pessoas com deficiência em geral, no autismo, apenas na questão de saúde, na questão, às vezes, da educação. Hoje a gente não aceita mais isso. Eu quero sair passear, e quando eu for passear, eu quero que entendam minha condição. Claro. Eu quero viajar, e quando eu for viajar, eu quero que entenda a minha condição. Então, hoje a gente vai além. Então, é nesse sentido que a gente busca, e isso que eu trago para as pessoas, da importância de entender que o autismo, o diagnóstico nunca será um fim. Ele talvez seja um recomeço, que eu tenha que repensar, tenha que recalcular a rota, mas que é possível que todas as pessoas autistas tenham qualidade de vida e todas as pessoas autistas possam alcançar seu máximo potencial e que sejam felizes. Esse é o objetivo. Sim. O objetivo de tratamento de autismo não é que a pessoa deixe de ser autista. É que ela, sendo uma pessoa autista, ela possa ter qualidade de vida e ser feliz. Repito, tem muitas pessoas hoje que talvez não vejam essa possibilidade lá com seus filhos, até uma pessoa adulta. A gente tem a questão da depressão como uma comorbidade muito presente no autismo. Sim. E claro que essa pessoa, talvez nesse momento, ela assim, não consigo ver nada de bom. Nesse público a gente tem que trabalhar um pouquinho mais, porque é possível, a gente sabe que é possível. Então eu não sou hipócrita de dizer que hoje todas as pessoas veem o autismo dessa maneira, mas eu sou muito firme em dizer que é possível ver o autismo pelo seu lado positivo também, não é só o lado negativo. Queria que você contasse agora, Fábio, sobre a tua experiência e em que momento você decidiu, olha, eu entendo os meus desafios, eu acho que eu quero me dedicar a essa causa. Queria que você contasse um pouquinho da sua entrada aí na ONG, na construção desse trabalho tão bonito que vocês estão fazendo. Essa é uma pergunta muito boa. Acho que se a gente tivesse combinado pergunta antes, eu ia falar, me pergunte isso, porque é uma história interessante de se falar. Eu gosto muito de falar com os pais. Eu sou pai de autista, né? Além de ser uma pessoa autista. E a nossa organização prima muito por trabalhar em conjunto, famílias, pessoas autistas, profissionais. E como que eu entrei nessa causa? Porque ser pessoa autista, eu sou desde que nasci, mas como que eu entrei na causa e vim trabalhar com isso? Quando eu tive meu diagnóstico, por volta dos 20 e poucos anos, eu não tive na infância, porque não teve tinha. Um diagnóstico tardio. Como é de todos quase com a minha idade. Difícil alguém com a minha idade que teve o diagnóstico na infância. Sim. No Brasil, pelo menos. Fora do Brasil, a gente tem exemplos de pessoas até mais velhas que eu que tiveram diagnóstico na infância. No Brasil era muito mais difícil. Então, quando eu tive meu diagnóstico tardio, eu neguei no primeiro momento. Por isso que eu falo muito de não ser hipócrita, né? Com a minha cabeça que eu tenho hoje, eu não posso exigir das famílias que tinham a cabeça que eu tinha 20 anos atrás, que elas tenham um entendimento. Então eu neguei, porque quando falaram assim, não sou autista, eu acho que você é autista. Eu falei, aonde? O autismo que eu conhecia era aquele autismo estereotipado. Eu falei, eu não sou nem parecido com aquele autista que eu vi no filme, né? Eu falei, não, mas nunca. Eu não volto mais nesse profissional, porque ele não sabe. E realmente não voltei. É claro que era um profissional já de uma idade avançada, muito experiente, tanto que conseguiu fazer esse diagnóstico há 20 anos atrás, que também não era fácil. E hoje, se ele tivesse vivo ainda, eu queria encontrá-lo para dizer, né, o tanto que eu falhei com ele, né, e ele não comigo. E eu falei, nunca mais volto. E não voltei nesse profissional. E a minha busca pelo diagnóstico foi pelo seguinte: por que coisas que pareciam fáceis para as outras pessoas, para mim eram difíceis? Várias coisas, na questão social, na questão até de mobilidade, né? Você poder pegar um ônibus, aquele ônibus tem um barulho, tem um cheiro diferente. E era isso que te incomodava? Tudo me incomodava. As pessoas aceitavam coisas que para mim às vezes era difícil de aceitar. E eu fui buscar uma resposta sem entender nada de autismo. E o profissional, depois de várias consultas, ele me veio com essa. Eu falei, não volto mais aqui.
vou buscar outro. Só que os problemas continuaram, as dificuldades continuaram. Eu falei, vou buscar outro profissional. E daí busquei, era um profissional médico, eu busquei um profissional da psicologia. Esse até mais rapidamente, claro que não de imediato, ele falou assim, não, mas isso aí é autismo. Aí eu comecei a acender né? A anteninha subiu, falei, opa, vou ter que estudar sobre isso. Era uma época que não tinha internet, não tinha tanto material em português. Sim. Eu comecei a estudar onde a gente conseguia estudar artigos, às vezes em outras línguas até. E comecei a estudar, mas ali eu me contentei. Então é isso, porque eu comecei a me identificar. Quando eu comecei a estudar, não é que é isso mesmo. E fiquei tranquilo, fiquei sossegado. Continuei com dificuldades, né? Não tinha um acompanhamento terapêutico, também era difícil conseguir na época, mas eu comecei já pelo menos a me entender, mas não fui trabalhar com isso. Então vejo que o diagnóstico pra mim de cara não assentou, também tive essa negação. Só que daí eu já tinha meu primeiro filho, e ele foi pra escola e tudo mais, e meu segundo filho, eles têm 2 anos de diferença, meu segundo filho... E até então você se relacionou bem, casou? Eu era casado, Tinha dificuldades, tudo, que depois a gente foi entender, né? Hoje eu não sou mais casado com essa pessoa, mas fomos entender que muitas dificuldades foram por desconhecimento meu e também, né? Claro. Isso. E meu primeiro filho foi desenvolvendo de uma maneira bem regular, e o segundo filho também... Aí é uma curiosidade muito grande, o segundo filho ele foi desenvolvendo de uma maneira muito parecida com a da família. Ele era muito parecido comigo. Eu tenho 2 irmãos, meus 2 irmãos são autistas também. Então minha mãe criou 3 filhos autistas numa época que não, e ela não sabia, provavelmente não sabia. Levou em médico a infância inteira, não vinha a resposta, né? Porque não tinha essa resposta naquela época, né? Não chegou a resposta que ela precisava, que ela queria. E a gente cresceu com as dificuldades que tivemos. Mas ela sabia que existiam dificuldades. Ela notou muito cedo, porque tanto que a gente vivia, ela conta hoje que ela voltava com um do médico e ia com o outro. Mas não tinha a resposta, né? Então eu imagino tanto que ela trabalhou, né? Então meus 2 irmãos são autistas, então meu filho mais novo ele era muito parecido com a família. E a gente notou uma diferença nele, porque ele não era diferente de nós, né? Quem era diferente era o filho mais velho, esse era bem diferente da família. Mas como se desenvolvia bem na escola e tudo mais, o mais novo, quando ele começou a ir para a escola, então veja, mesmo com todo o conhecimento que eu já tinha, o estudo e o diagnóstico, quando ele começou a ir para a escola, na escola que começou a aparecer as dificuldades, porque aumentou a demanda social, aumentou a demanda intelectual, e começaram a aparecer dificuldades. Até que eu pensei, vamos ter que levar ele buscar o que tá. E não fui, incrivelmente, pensando em autismo. Mas levei numa psicóloga muito experiente, que daí já tínhamos vários profissionais, né? Você já conhecia os profissionais. E essa psicóloga já fazia diagnóstico de pessoas autistas há 30 anos atrás. Então ela era muito experiente mesmo. E ele não era um caso muito evidente também. E a gente não notou porque ele era muito parecido com todo mundo, né? Sim. Eu brinco sempre que pra gente esquisito era o filho mais velho, que esse era bem diferente de todo mundo. O mais novo era igual a família inteira. Era igual a família. O mais velho é esquisito até hoje, ele abraça as pessoas, ele dá bom dia no elevador, né? Pensa, já é esquisito porque é curitibano, né? Quanto mais... Quando ele fazer o curitibano então sair dando bom dia, né? Ele conversa com todo mundo, ele abraça as pessoas, ele é esquisito até hoje. O mais novo não, ele é igual a toda a família. E quando eu fui levar num tratamento, uma pesquisa com um profissional, uma anamnese, eu não fui pensando em autismo. Mas a resposta que veio depois de 4 ou 5 sessões foi, é autista. Daí caiu a ficha, né? Foi óbvio, né? Mas antes dela falar, eu não pensei que seria isso. Não. E quando mexeu com o filho, aí que entra outra pergunta. Aí não era mais eu só. Aí mexeu com o filho. Eu pensei, esse mundo que eu vivo hoje não é bom para autista. Entendi. Eu já passava por isso a vida inteira. Mais de 20 anos passando por isso. Eu falo, não posso deixar que esse mundo seja assim pro meu filho também. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Vou ter que fazer alguma coisa. Ali eu falei, a partir de hoje eu tenho que trabalhar. E daí, claro, nisso vem a organização. Você não trabalha só pro teu filho, né? E você fundou a organização. A organização, ela foi fundada não por mim, né? Eu fui convidado a ser presidente. Foi a primeira pessoa autista a ser presidente de uma organização nacional em relação ao autismo. Ela era um grupo, ela tinha um grupo organizado até com outro nome antes disso. Era um grupo que não era uma organização de fato. E daí houve no grupo uma discussão de vamos transformar em uma organização. Alguns pensaram, não, vamos continuar como movimento. E outros pensaram, vamos fazer uma organização. E aí eles me convidaram, vamos montar. Daí eu falei, então vamos mudar o nome do grupo para não vincular, porque o pessoal queria outra coisa. Fizemos o nome, que é uma sigla, né, Onda Autismos, Organização Neurodiversa pelos Direitos das Pessoas Autistas. A partir dali eu assumi a presidência, nós fundamos, fizemos aí a documentação como organização e começamos a fazer nossos projetos daí na área de inclusão nessas várias frentes que a gente está fazendo. Mas é isso, a minha entrada foi, mexeu com o filho, agora mudou a história. Gente, mas isso né, pra quem tem filho não precisa nem falar mais nada. Todo mundo vai entender essa parte. Todo mundo vai entender. Mas que bacana, isso foi há quanto tempo?
A Onda Autismo documentada, ela vai fazer 4 anos, mas a gente já trabalhava antes, porque existe um processo para você fazer todo o preparo e tudo mais. Mas já existia esse movimento trabalhando já em prol. Já há alguns anos que a gente faz. Mesmo projetos nossos já existia antes de eu ser uma organização documentada e tudo mais, já existiam projetos, né? O Instituto ICO, que é nosso parceiro aqui em Curitiba, é um pouco mais antigo já também, é fundado pela Elise Matos, que é mãe de autista também. Então ela já trabalha há algum tempo e você vê, claro, a gente trabalha nas mesmas frentes, porque é as demandas que a gente tem, então trabalhou muito nessa parte educacional, na parte social. Quando unimos forças para fazer esses projetos, aí alavancou muito, porque é assim que trabalha, unindo forças, fazendo parcerias, poder público junto com as ONGs e o poder privado também, né? Então a gente consegue hoje ter uma grande relevância nessa questão da inclusão, inclusive trabalhando dentro de políticas públicas. Aqui no Paraná, é o primeiro estado que tem o Estatuto da Pessoa Autista. Então tem um código estadual de leis, todas relacionadas ao autismo. Perfeito. Onde foi reunido leis que já existiam, foram atualizadas essas leis, muitas leis às vezes não serviam mais para o momento, então foram atualizadas, foram propostas novas leis, e isso foi feita uma comissão dentro da Câmara de Deputados, feita uma comissão, fizeram essa reunião, fizeram a consulta à sociedade civil, como tem que ser feito, né, para você fazer esse tipo de legislação. Mais de 40 ou 50 organizações em todo o Paraná participaram, eu participei junto com a Onda Autismo dessas reuniões, onde propusemos melhorias e novas leis dentro desse código. Foram acatadas, quase que a maioria. Claro que tudo, quando você começa, não é sempre o ideal, mas é um start ali para a gente começar e a partir de hoje ter um norte. Então a legislação no Paraná, você tem um norte para saber quais são os direitos, os deveres do Estado, os deveres de todo mundo, das pessoas autistas. E a gente participou ativamente dessa construção, junto com essa comissão, fazendo tanto a parte de sugestão, a parte revisional, como a parte de críticas, que é importante, e foi acatado quase que na totalidade. E a gente conseguiu, então, ter no Paraná o primeiro estado com um código estadual do autismo. Né? Mais do que a legislação federal, hoje eu tenho dentro do Paraná um norte para as famílias se situarem, cobrarem do poder público e das empresas privadas, tudo que é de direito das pessoas autistas. Perfeito. Fábio, queria ficar conversando com você a tarde inteira, mas infelizmente nosso programa tem um tempo, está acabando. Uma última pergunta para a gente encerrar. Qual é o teu sonho daqui para frente com esse trabalho que você faz junto à organização Onda Autismo? O sonho que eu tenho, esse é bem simples. O sonho é que eu não precise mais trabalhar com isso um dia. Que o mundo seja inclusivo e que todo mundo saiba viver com as diferenças, entendendo que as diferenças são constitutivas da existência humana, né? Voltando ao que a gente falou no início, parece que antigamente não tinham tantas pessoas autistas. Desde que existe ser humano, existe autista. Talvez não existisse o nome. Então a gente é o que a gente é hoje como sociedade, em inovação, em tecnologia, na parte social e humana, porque somos diferentes. E a gente não pode nunca negar essas diferenças. A gente tem que saber que a diferença constrói a nossa existência. Então o meu sonho é que um dia eu não precise mais trabalhar com inclusão, porque já estamos vivendo um mundo totalmente inclusivo, né? Tomara que chegue em breve esse momento. Tomara, estamos na torcida também. Obrigada pelo teu tempo, pela tua paciência de estar aqui com a gente, conversando por tanto tempo numa tarde de sexta-feira. Sei que você deve estar cheio de coisa para fazer por causa do evento. E, enfim, então dia 10 começa, primeira vez, um evento de treinamento de grande porte num hospital, um dos mais importantes do país, no Hospital de Clínicas. Parabéns pelo trabalho e, mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o espaço, o convite e contem sempre comigo também, que quando precisarem, estou à disposição de vocês. Perfeito.